Shalom! Estamos iniciando Conectados com a Bíblia, estudo bíblico online. A aula de hoje será de número 8. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. Seja bem-vinda a este estudo. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 5. E vamos lembrar que o livro de Daniel é profecia e é história. Aquele que conhece o futuro vive melhor o tempo presente. Portanto, estude profecias. Como nós vamos entrar no capítulo 5, eu convido você para, nesta hora, abrir Daniel, neste capítulo 5, e faremos a leitura juntas. Diz assim: o banquete de Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores. Ele bebeu vinho na presença dos mil senhores, homens nobres. Havendo Belsazar provado o vinho, ele mandou trazer os utensílios, ou seja, os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles tanto o rei como os príncipes, os nobres e as mulheres e concubinas. Então trouxe esses vasos, esses utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava lá em Jerusalém. E o que eles fizeram com esses vasos que eram dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor? Beberam vinho nele, naquela festa profana. Ele e suas mulheres e concubinas beberam vinho e mais, deram louvores aos deuses de ouro, aos deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos orar. Pai, nós agradecemos porque só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. A tua palavra nos ensina o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pai, agradecemos pela tua palavra que nos dá tantos avisos, tantos lembretes de que devemos ter a adoração acertada na pessoa certa e não em falsos deuses, onde não podem nos escutar, não podem nos responder, não podem fazer e operar nenhum milagre na nossa vida. Mas nós agradecemos porque conhecemos a Cristo e esse Jesus nos encontrou e nos tirou do lamaçal do pecado e hoje somos salvas, libertas, redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Agradecemos pela salvação e agradecemos porque caiu dos nossos olhos as escamas que impediam de que pudéssemos contemplar a tua luz, de que pudéssemos adorá-lo e louvar na beleza da tua santidade. Mostra-nos, ó Deus, as grandes e importantes lições que aprenderemos neste capítulo 5 de Daniel. Oramos agradecidas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente lê os 4 primeiros versos do capítulo 5. E eu vou explicar por quê. Porque eu quero que nós façamos anotações. Então, tenha em mãos um caderno, e vamos colocar assim, na nossa Bíblia, a divisão. Esses 4 primeiros versos que lemos trata da noite do rei Belsazar. E uma palavra para sintetizar o que aconteceu nesses 4 versículos que acabamos de ler, você coloca uma palavra sacrilégio. Foi o que aconteceu. Usou daquilo que era consagrado a Deus e usou para o que era profano, uma festa totalmente profana, cheia de orgias e com bebedices.
E tudo misturado, homens, mulheres, concubinas. Se homem com mulher já, com muita gente, já não dá coisa boa, imagine com bebidas. Então, para sintetizar, esses 4 primeiros versos, coloque sacrilégio. Dos versos 5 até o versículo 12, nós vamos fazer esse tema, a noite da mão misteriosa. Então vai ser uma surpresa, né, que vai acontecer nessa festa do rei Belsazar. Nesse banquete que ele programou, que ele planejou. E dos versículos 13 até o 24, nós vamos colocar o título de A Noite de Daniel. E eu ler tudo com S para a gente não esquecer, não é legal? Dos versos 1 ao 4, sacrilégio, que foi a noite de Belsazar, a noite de beber, de se embriagar, a noite da mão misteriosa, que é onde uma mão vai escrever na parede uma sentença, como se ele estivesse num tribunal. Então a gente coloca a surpresa. Dos versos 13 até o 24, a noite de Daniel, solução. Daniel vai mostrar a solução para esse grande problema que aconteceu ali naquela festa, naquele banquete profano. E dos versos 25 até o 31, a gente vai colocar a noite da interpretação. Então, uma palavra para sintetizar é a sucessão. Vamos continuar. O que é o capítulo 5 de Daniel? É o capítulo que mostra os últimos momentos da história da Babilônia. Sim, é um capítulo que vai descrever a queda da Babilônia. É uma das cenas noturnas mais importantes da Bíblia. É a noite do cumprimento, lembra? Da profecia do capítulo 2, quando o peito e os braços de prata da estátua substituem a cabeça de ouro, o Império Babilônico sendo sucedido. O capítulo 5 de Daniel é o capítulo mais dramático da Bíblia por causa da autoridade, no caso aqui era o rei Belsazar, desatenta e irresponsável desse governo. Nesse capítulo, o profeta Daniel presenciou e ele testemunhou o quê? A veracidade do desenvolvimento do tempo dos gentios. Lembra sempre desse tempo dos gentios que o livro de Daniel mostra. É a queda das grandes potências mundiais. Então ele vê essa queda do tempo dos gentios em sua primeira fase da sucessão. Lembra do capítulo 8 que nós estudamos? Estudamos aí, ó, aula terça-feira passada, não foi? Na terça passada, isso, foi na terça passada. Então, se no capítulo 8 que nós estudamos na semana passada, porque estamos estudando na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos do fato, foi mostrado o que no capítulo 8? O profeta, como que seria a sucessão do Império Medo-Persa, que eram 2 animais, e pelos gregos, que é do 3º ano do rei de Belsazar. E isso aconteceu no ano 553 a.C. Isso está descrito em Daniel, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu isso quanto tempo que durou? Tem lapso de tempo. 12 anos depois, ou seja, no ano de 539, nós encontramos aqui, capítulo 5, Belsazar dando uma festa de arromba a 1000 dos seus nobres, a 1000 dos seus príncipes, conforme descrito aqui no versículo 1 que nós lemos. E foi então o último banquete desse rei. Foi a sua última noite. Olha que triste, hein? A noite de festa do rei Belsazar, quando nós lemos aqui no versículo 2, olha lá. Havendo Belsazar provado o vinho, ele mandou trazer os vasos de prata que Nabucodonosor tinha tirado do seu templo. Então, aqui, Nabucodonosor, seu pai. Então, se você quiser, pode
grifar aqui, eles na genealogia, eles não contam assim, meu avô, meu bisavô. Eles vão contando tudo pai, porque são da geração lá do avô. Então, no caso aqui, é Nabucodonosor, é seu avô. Porque Belsazar era filho de Nabonidos. Esse sim era o seu pai. Então, né, na forma que eles contavam, os caldeus, né, os babilônicos, eles não tinham essa forma que nós conhecemos. Ah, esse é meu pai, esse é meu avô, esse é meu bisavô. Né? Então, eles já contavam já da raiz, começando aquele, é Nabucodonosor. Então, seu pai Nabonidos estava já governando no ano de 556 a.C., Nabucodonosor já havia morrido aqui, e aí, como Nabonidos estava em guerra, ele deixou o seu filho como vice-governador no ano de 553 a.C. Então, o pai estava em guerra, nas batalhas, outros impérios querendo avançar, invadir, destruir Babilônia, enquanto seu pai estava lá na linha de frente na guerra, ele estava ali no palácio. Então, é nesse contexto que essa festa, que esse banquete acontece, com celebridades, mas estava tudo misturado, tinha vinho, tinha embriaguez, tinha orgia, tinha profanação, tinha mulheres e tinha concubinas. E Nabonidos estava então guerreando com quem? Contra Ciro. E este o derrotou. Ele derrotou o pai de Belsazar e estava avançando sobre a Babilônia. Enquanto o banquete se realizava, Ciro estava cercando Babilônia. Talvez a música e as risadas e a bebedeira chegasse, ecoasse até longe. Mas logo, logo, essa festa que nós começamos a ler aqui, começou com vinho, terminaria em sangue. A noite de festa do rei. Agora, quais os motivos que levaram a Belsazar, filho de Nabonidos, a realizar essa festa? Era talvez para aliviar o seu medo sobre o invasor, porque ele sabia o que estava acontecendo. O seu pai estava fora. E Ciro, o invasor, queria vir com tudo sobre a Babilônia. Então, durante essa festa, ele procurou lembrar o quê? Ah, quer saber? Eu não vou ficar assustado. Eu vou convidar 1000. Então, você imagina o tamanho dessa sala de festas para comportar 1000 pessoas. Imagine o tamanho dessa festa. E assim, ele podia pegar de todos os utensílios, de todos os outros povos, deuses que eles invadiram, mas não. Ele foi mexer justamente com os vasos de ouro, de prata, que seu avô, Nabucodonosor, trazendo para o nosso contexto aqui ocidental, né? Tirou lá do templo, lá de Jerusalém. Não, foi mexer com Israel. Ah, esses judeus insignificantes, isso aqui não é nada. Vou pegar logo deles e vou usar desses utensílios que eram consagrados para esse Deus deles para adorar a um dos deuses aqui da Babilônia. E vou trazer todo mundo para essa profanação. Então, ele também confiava na sua inviolabilidade. Nossa, travou, gente. Da construção dos muros da Babilônia. Ele falou, não, olha a resistência desses muros. Não tem para ninguém. O Império Persa não vai conseguir destronar, não vai conseguir destruir. Eu estou bem seguro. Ele achou que invasores não poderiam chegar a afetá-lo. E Belsazar estava governando sem saber que esta era sua última noite. A noite de festa do rei, qual o motivo real então? Vamos concluir que era o de dar entretenimento aos nobres para encobrir a terrível realidade que estava prestes a desabar sobre o Império Babilônico. É o que muitas vezes acontece quando tem situações
terríveis, deploráveis no país, o que geralmente acontece? Ah, vamos entreter o povo, né? Vamos trazer aquilo que eles gostam. Então, é shows, é futebol, é carnaval, é tantas coisas, porque vamos entreter o povo. Enquanto lá no meio da política, muita coisa ruim, muita roubalheira, muita coisa feia está acontecendo. E isso não muda, né? Isso vem com o passar do tempo. Só quando vir o verdadeiro governo do Messias aqui na terra é que esse tempo dos gentios irá acabar. E ele implantará o seu reino de justiça. Muito bem, voltando aqui para Daniel 5, Belsazar lembrou como que foi tomado os tesouros de vários povos. Então ele estava se engrandecendo, dizendo: a Babilônia é a maior potência do mundo. Quer saber? Nós estamos por cima de tudo. Não tem para ninguém, ninguém vai derrotar, ninguém vai destruir esse grande império. Olha só o que nós já conseguimos conquistar. E aí ele começa a mostrar tudo isso e pega desses utensílios que foi trazido lá do templo de Jerusalém e ele começou a usar e entregou para as esposas, como nós lemos no versículo 3 e 4. Trouxeram para este banquete, eles beberam, se embriagaram e se esqueceram da gravidade da situação que a Babilônia se encontrava neste momento. A Babilônia ainda era famosa, era uma grande nação, conforme a gente lê no versículo 1, porque ele deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e ele bebeu o quê? Vinho na presença de 1000. O rei Belsazar, dando essa grande festa, convidando pessoas super importantes na época ali, né? E estas festas lascivas eram comum nesse reino, nesse império do mundo antigo. E nós vamos ver um exemplo no livro de Ester, no capítulo 1. O rei também deu uma festa, o rei Assuero, ou conhecido como Xerxes, o rei da Pérsia. Ele deu uma festa também, mas nesse capítulo 5 aqui de Daniel, tem um caráter diferente. A festa do rei Belsazar são registradas como uma das festas mais incomuns de todos os tempos. Normalmente, o rei jantava sozinho, mas aqui em Daniel 5:1, ele não estava sozinho. Observamos que Belsazar estava na presença de 1000 e ele organizou essa festa para homenagear a um dos deuses da Babilônia. Então era pura idolatria, puro desafio ao Deus vivo e verdadeiro. E isso aconteceu então no ano de 538 a.C., ou seja, 23 anos, aqui ó, capítulo 4, só virar um pouquinho, que foi a carta aberta, o testemunho de seu avô, Nabucodonosor. Do capítulo 4 para o capítulo 5 se passaram 23 anos. Olha que lapso de tempo. Então Daniel não estava presente nesse banquete, possivelmente ele estava em um dos seus aposentos particulares, orando, escrevendo as revelações que ele recebera, né? Das visões que ele teve no capítulo 7, no capítulo 8. Você vê como faz sentido estudarmos na ordem cronológica? Saímos do 8 e viemos aqui para o capítulo 5. E ele estava ali, escrevendo, orando sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. Talvez fazendo os cálculos através das profecias de Jeremias para entender o tempo, como que estava localizado, o que Deus tem preparado, qual o plano que Deus tem para a nação de Israel, para as nações do mundo todo. Daniel, o livro de Daniel não mostra o que aconteceu nesses 23 anos. Pelo que entendemos, o profeta estava ali isolado, esquecido, não era como Nabucodonosor, né?
Daniel estava ali, assistia, era um dos assistentes, um dos ministros ali de Nabucodonosor. Aqui no caso de Belsazar, nós não vemos Daniel. Então a festa não era o tipo de que um homem de Deus estaria envolvido. Então, olha só, mesmo sendo um ministro, um homem de Deus, ele não se envolveu nessa festa. Ele não estava ali presente. E como Daniel foi fiel, desde todo esse percurso, todas as fases da sua vida ali na Babilônia, ele não se corrompeu. Ele não deixou de adorar a pessoa certa. Que lição, fantástico isso. Então nós podemos saber o caráter dessa festa? Sim, pelo comportamento das pessoas, o que eles estavam fazendo, misturando o santo com o profano e quem que estava frequentando ali. Então nós destacamos aqui os personagens e o que tinha nessa festa, né? O que compunha essa festa. Era muita bebida, mulheres, música e falta de reverência ao Deus Altíssimo. Então, festas cheias de luxúria, idolatria, brilho, embriaguez, sensualidade, estavam sempre relacionados a esses tipos de festas. E nós saímos aí essas poucas semanas, né, de essa festa que o mundo ama, carnaval. O Brasil é conhecido por futebol, carnaval e tem mais alguma coisa. São 3 coisas. Depois quem quiser participar pode pôr no chat. Quando fala Brasil, pensa em 3 coisas. Futebol, que é o samba, né, o carnaval. E olha, gente, eu não vejo nada de bonito nesses desfiles. São coisas terríveis e nem perco meu tempo assistindo e nem comentando se alguém posta alguma coisa nas redes sociais. Olha, gente, faça como Daniel, fique nos seus aposentos, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra e vá falar de Jesus para essas pessoas, porque é o que elas precisam. Elas não sabem, estão vazias, precisam disso. Continuando, ao mesmo tempo que a festa estava sendo celebrada, lá no palácio, quem? Ciro, da Pérsia, e seu exército já estavam do lado de fora dos portões da Babilônia, planejando uma estratégia inteligente para invadir a cidade enquanto estava rolando. Essa é uma festa de arromba, pá, pá, pá. Ó, vai pensar que eu gosto, hein? Mas é só para brincar um pouquinho. E Belsazar deveria estar sabendo disso, mas ele estava querendo, falou, não, vamos colocar uma, eu até trouxe aqui, gente, uma máscara e vamos disfarçar. Não está tudo bem, está tudo sob controle, quando na verdade este rei estava terrivelmente assustado com tudo. Então Belsazar sabia disso, claro, mas será que essa festa foi realizada para desafiar o Império Persa? Também pode ser. Será que a sua confiança estava nos poderosos muros que cercavam a cidade? Também é uma possibilidade. E certamente que tinha os guardas ali nas 220 torres, eu li no livro aqui, né? Eles ficavam vigiando, eles sabiam cada movimento das forças persas. Mas vamos voltar no capítulo 8. Deus mostrou direitinho, né? O que queria acontecer com 2 animais. Quem se lembra? Né? O carneiro, que agora é o Império Medo-Persa, e depois do Império Medo-Persa, os gregos. Mas enfim, Baltazar, olha gente, Belsazar se sentia muito poderoso e protegido ali na Babilônia. Bom, manter essa festa em uma hora tão crítica parece quase inacreditável. Nos primeiros 4 versículos é descrito essa loucura de Belsazar. Então, entendendo esse contexto político que estava, e religioso também, né? Você vê como a religião e a política, elas começam a se misturar. E dá nisso, gente. E dá no que a gente vai ver aqui no final do capítulo. Então, nós vemos que pouco foi registrado sobre Belsazar na Bíblia. A gente não vê falando desse rei. O seu reinado foi curtíssimo,
Mas o que destacou aqui no capítulo 5, né, que fala dele? As suas obras más foram destacadas, foram percebidas, e ele foi conhecido por seus atos indignos, insolentes, profanos, cometidos sob a influência do álcool. Ai, olha, ser conhecido de uma boa maneira é bom, mas ter uma fama dessa não é bom. Aqui no capítulo 5, nós vamos observar que existem esses dois tipos de fama. Uma fama boa, que alguém fala de você, que alguém lembra de você para o bem, e uma má fama, uma má reputação. Aqui no caso é esse rei Belsazar. Vamos fazer um exercício juntas, pegar uma caneta e vamos sublinhar a palavra-chave nesses primeiros 4 versos. Vamos sublinhar aqui no capítulo 1, bebeu, beber. Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Bebeu. Versículo 2. Havendo Belsazar bebido o vinho, ou provado o vinho, então dá-se a entender que ele bebeu novamente, e aí ele tirou do templo que estava em Jerusalém para que bebessem neles. Olha o verbo de novo aqui, beber. As mulheres, os príncipes e as concubinas. E aí no versículo 3 também tem beber. E trouxeram os vasos de ouro para beber nele, e que estavam em Jerusalém. E no versículo 4, beberam o vinho e deram louvor aos deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e de palha. Então, essa é a palavra-chave, beber. Beber, vinho, era comum naquela época? Eles bebiam vinho. Por exemplo, eu estava aqui fazendo o devocional com a minha família e minha filha lembrou, Jesus, ele fez o primeiro milagre no casamento, transformou a água em vinho. Era uma bebida, não há mal no vinho. Mas o problema era o excesso, era a embriaguez. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é a bebida, o álcool. O álcool, né, a bebida, a forma que a pessoa toma de forma desenfreada, destrói os alicerces de todas as civilizações e a moralidade das nações. As pessoas se superam na maldade quando elas estão dominadas por uma falsa ousadia e ausência de limites produzidas pelo consumo excessivo do álcool. E um dos perigos da bebida é que muitas vezes faz com que a pessoa diga coisas que não têm sentido ou até mesmo coisas fatais. E as profundezas ocultas, né, dessa iniquidade, elas são chegadas na pessoa através do quê? Da embriaguez. É do álcool, é isso mesmo. Então, a maneira que a pessoa bebe revela a sua maneira de desafiar o Senhor. E era isso que eles estavam fazendo, desafiando o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. O segundo ponto aqui, mulheres. Então, a presença das esposas e concubinas juntas não era o costume de banquetes. Como nós citamos em Esther, o rei dava o banquete, mas ele estava sozinho. Quanto mais uma pessoa, 2 pessoas ali, mas não convidar uma mulher. Você pode ver que Esther não estava nesses banquetes. Então, o fato aqui de Belsazar era que ele estava embriagado e, além de estar embriagado, manda trazer as mulheres, as esposas e as concubinas. Terceiro ponto, as amantes, né? O desrespeito. Esse foi o pior, né? O cúmulo da loucura e a impiedade de Belsazar foi quando ele mandou trazer dos vasos de ouro e de prata de Nabucodonosor, seu avô, vamos colocar assim, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que todos eles pudessem brindar e adorar, enaltecer a outros deuses. E esses vasos sagrados, eles foram, lembrando, né, saqueados por Nabucodonosor quando ele destruiu
a cidade de Jerusalém, e agora eles estão no meio dessa multidão que estava fora de controle por causa da bebida. E pega essas taças, enche de vinho e cometem então um sacrilégio sem precedentes na história. Esse foi um ato de grandíssima profanação. Foi o auge da maldade. A loucura de Belsazar foi marcada por uma irreverência e idolatria. Vamos lembrar que o homem, ele é intuitivamente religioso. E isso faz que ele seja um adorador. Agora, se o seu coração não está entregue a Deus em verdadeira adoração, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Se o seu coração não está ligado, não está adorando e louvando a Deus, então esse coração será dominado por Satanás em uma adoração idólatra. A pessoa começa a idolatrar porque ela tem a necessidade de adorar alguma coisa. Porque nós somos criados para adorar e para adorar a pessoa certa, a Deus. Muito bem, a festa começou com vinho e agora continua com os vasos do templo de Deus. No versículo 4, a festa se tornou uma rebelião contra o Deus vivo. Belsazar, em sua festa, não usou nada que conquistou dos outros países, mas sim o que foi saqueado lá no templo de Jerusalém. Então foi um ato premeditado e consciente. Nós vemos no versículo 2, ele provou do vinho e mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu avô tinha tirado de Jerusalém. Ele falou, é esse daqui que eu vou pegar para essa festa, para essa profanação, para esse sacrilégio. Então os vasos tinham sido profanados já quando foram levados para a Babilônia, mas agora os participantes da festa estavam praticando esse sacrilégio, desafiando o Deus de Israel através da idolatria e da orgia. Não parece um carnaval, gente? É isso. Festa da carne. Faça o que você quiser. Desafie a Deus. E crente não participa disso, gente. Olha, eu vou falar aqui, porque eu fico incomodada. Como que pode pessoas que se dizem seguir ao Senhor participarem de encontros religiosos e participar de um bloquinho, de uma... é só uma brincadeirinha. Por favor, né, gente? Muito bem. O princípio profético, a maneira de beber em honra e louvor a Deus, revelou o que aqui? A hostilidade ao Deus vivo e verdadeiro. Existem muitos deuses neste mundo, muitos, e muitas pessoas para adorá-lo. Um missionário uma vez disse que na Índia, mais de 3 milhões de deuses existem para ser adorados e pessoas para adorá-los. Cada um desses deuses, 3 milhões. O tempo do juízo do eterno Deus virá. Não pense que o Senhor não está olhando. Ele está olhando e aguardando o seu tempo correto para então trazer o juízo para todos os homens que viraram as costas para o verdadeiro Deus e adorem os seus deuses falsos. Então, o momento do juízo havia agora chegado para Belsazar. O Deus Altíssimo é misericordioso. A Bíblia mostra, a Bíblia fala muitas vezes sobre que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas o desejo, o prazer de Deus é que as pessoas cheguem ao arrependimento, para que elas não entrem em juízo. Como eu me encontro em João 5:24? Vamos parar um pouquinho aqui em Daniel 5 e vamos para João 5:24, né? Tudo capítulo 5, aí fica fácil. João 5:24. Por favor, abra sua Bíblia, vamos ler juntas. É a palavra do Senhor Jesus, é Jesus falando para nós.
Ele diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, ouve, está no tempo presente. Se ouve a palavra de Deus, e se você crer é saber ouvir, naquele que enviou Jesus, Deus Pai, tem, marca esse verbo, tem. Eu já falei aqui no Conectadas, mas eu repito, porque é uma coisa que deve ser falada, porque a repetição traz segurança. Quem ouve, quem crê que Deus Pai enviou Deus Filho, tem a vida eterna e não entrará na condenação, no juízo, lá no trono branco. Então, se você ouve, se você crê, você já passa a ter a vida eterna. Você não está mais em juízo. Todos nós, todos os seres humanos, todas as pessoas do mundo estão em condenação. A partir do momento que a pessoa ouve e crê na palavra do Senhor, crê em Deus Pai que enviou a Deus Filho ao mundo, que se deu por nós por amor, provando o seu maior amor. Não há maior amor do que esse. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A partir do momento que você crê nessa palavra poderosa de salvação, você já não está mais na sentença, no tribunal de Deus. Você já não vai mais para o trono branco lá de Apocalipse capítulo 20. Ali o trono, o julgamento é para os incrédulos, para aqueles que viraram as costas para Deus, que brincaram de adorar falsos deuses. Então a Bíblia diz: tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou. Nós passamos da morte para a vida. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Então aqui um homem, quando ele nasce, uma vez ele vai morrer 2 vezes. E quando um homem nasce 2 vezes, ele vai morrer 1 vez. Nossa, que paradigma, né? Por quê? Vou te explicar. Porque se você nasce uma vez, se você não teve um encontro com Jesus, você vai ver a morte 2 vezes. Vai morrer aqui e depois você vai ter que ressuscitar para prestar contas lá no tribunal de Deus, no trono branco, lá em Apocalipse 20. E aí é a segunda morte. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não tem participação na segunda morte. Não existe terceira via. Ou é caminho para a vida, ou é caminho para a morte. E é agora, neste momento, nesta vida que nós decidimos aonde vamos passar a eternidade. O momento de juízo para Belsazar chegou. Não dava mais para ele tomar essa decisão. Ele até poderia tomar essa decisão, mas ele não quis. O Deus Altíssimo, então, a Bíblia diz, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, mesmo sendo um Deus de compaixão, um Deus generoso, bondoso, é um Deus de justiça. E o juízo, certamente, uma hora chega. Chega para todo mundo. Certamente virá. O que nós temos aqui? O livro de Daniel, ele mostra o quê? A inutilidade do homem para resolver, tentar resolver os problemas dessa vida. É a necessidade que o homem tem de Deus. Isso o livro de Daniel mostra. E se tem uma pessoa que precisava de Deus aqui, é esse rei Belsazar. Como ele precisava invocar o nome do Senhor para ser salvo. E Deus atenderia? Sim. Deus tem prazer em salvar. Deus se agrada quando nos arrependemos, quando nos convertemos e abandonamos o pecado. Nós, os cristãos, temos aprendido que, ainda que este mundo pareça naufragar na imoralidade, na lascívia, no derramamento de sangue, na violência, nas guerras, no ódio, nós devemos orar e olhar para o Deus Altíssimo, agradecendo, desfrutando de paz em nossos corações
e ter a vitória na nossa vida cristã, no nosso dia a dia. Até aquele dia abençoado que veremos o nosso Salvador face a face. Já pensou que maravilhoso isso? Nós vamos parar por aqui, porque terça-feira que vem nós vamos entrar na segunda divisão, que é a mão misteriosa. Hoje, na aula de número 8, nós tratamos sobre os últimos momentos da história da Babilônia, o que o rei Belsazar fez, que ele escolheu, foi caso pensado, ele quis desafiar o Deus Altíssimo e o juízo vem. Né? A balança divina, ela vai pesar todos os nossos atos, todos os nossos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Eu quero que você imagine, nós temos aí contas no Facebook, no Instagram, e nós olhamos, a gente vê imagens, nós vemos mensagens, lemos o que as pessoas escrevem. Então, tendo essa ideia, imagine que você vai abrir o seu notebook ou o seu telefone e aí você olha que nas redes sociais você fala, ué, eu estou vendo as minhas fotos das coisas que eu pratiquei. E agora eu estou lendo as palavras que eu disse, até palavras que eu não deveria dizer. E agora? Cadê o botão deletar? Cadê o lixinho aqui para me apagar tudo isso? Não tem. Então, só para você ter uma ideia, que todos os atos dos seres humanos estão sendo registrados no livro de Deus. Quem crê no Senhor Jesus, o seu nome está registrado no livro da vida. Quem não crê, ou seja, os incrédulos que viram as costas para Deus, como diz Apocalipse, todos os seus atos estão registrados nos livros. Agora, o livro da vida é para quem crê. No momento em que você crê no Senhor, que você tem a vida eterna, você não entra em condenação, os seus registros não estão lá nos livros de Apocalipse 20, mas o seu nome está no livro da vida. E é claro, nós vamos também prestar contas de todos os nossos atos, onde nós estaremos diante do Senhor e receberemos as recompensas, as coroas. Então, eu digo para vocês, nesse finalzinho de aula, desejem ardentemente as recompensas do Senhor. Seja fiel ao Senhor, deseje ganhar almas para Cristo, anseie pela volta do Senhor Jesus Cristo. Faça isso. Você terá as recompensas lá no céu. O apóstolo Paulo fala que as nossas obras, elas vão ser apuradas no fogo. Então, as obras são ouro, pratas, pedras preciosas, que são as boas obras. Mas se nós fizermos alguma coisa aqui que não for para nossa glória, e sim para a glória do Senhor, então você vai ter lá naquele dia, no tribunal de Cristo, no dia, no bema, onde nós vamos receber as recompensas, os nossos prêmios, os nossos galardões. Será ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor vai ficar orgulhoso por nós. Mas se fizermos alguma coisa aqui para sermos vistos por alguém, para mostrar que eu faço melhor, que eu vou me sobressair mais que alguém, pode ter certeza. Aqui você recebeu os holofotes. Aqui você recebeu os parabéns, bravo! Que coisa espetacular. Aqui você recebeu. Mas lá no bema, você vai receber madeira, feno e palha. E o Senhor, na sua palavra, né, que inspirou o apóstolo Paulo, ele vai dizer, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A adoração é só a Ele. A Ele pertence toda a honra, todo louvor e toda a glória. Lembre-se que estamos sendo preparadas,
forjadas, moldadas para aquele encontro naquele dia. Não ficaremos aqui, mas enquanto a nossa carreira é estarmos nesta terra, peregrinas de Cristo Jesus, faça o bem. Faça o bem, o que é fazer o bem, gente? É praticar a palavra de Deus, é obedecer às ordens do Senhor. Peça orientação divina antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer atitude, até antes de falar. Ou então fala, Senhor, segura a minha língua para que eu não diga o que eu não devo, porque depois vai ser tarde demais, não tem como voltar atrás. Os atos, as coisas, gente, tudo faz para a glória de Deus. Eu estava aí semana passada, aí, resfriada, tinha um monte de louça para lavar. Eu confesso para vocês, eu fiquei irritada. Eu tenho um monte de louça para lavar. Mas aí o Espírito Santo cantou no meu ouvido. Em tudo dai graças. Façam todas as coisas com amor. E lavei aquela louça e peguei a esponja e o detergente e separando tudo bonitinho, os talheres, os copos, os pratos. E ficou um brinco a pia, até enxuguei a louça e guardei. Veja, então qual que é o segredo, minhas amadas? Orem, façam tudo com amor. Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Não é para os homens ver, mas é para o Senhor. O Senhor está vendo. Então vai lá, lave sua louça antes de dormir, deixa a cozinha arrumadinha para quando você acordar amanhã e fazer o seu café, a pia tá limpinha. Você pode até pôr um vaso com flores, por que não? Não é? Então faça tudo para a glória de Deus. Viva esta vida sempre agradecendo pelo que o Senhor fez por você. Ele lhe deu a vida eterna. Ele pagou a dívida violenta que nós tínhamos do pecado. E não se esqueça de não perder essa paz de Deus. Confesse sempre os seus pecados para o Senhor. Assim como eu fiz, Senhor, eu não quero lavar a louça. Mas eu sentia que o Senhor estava me lavando por dentro. E aí então eu pude ter aquele gás, né? Renovada. E vamos fazer e vamos trabalhar para o Senhor. Vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por encerrarmos essa aula de número 8. Obrigada por entendermos que todos os nossos atos devem ser atos de justiça e que devemos ter o nosso corpo como instrumento para o Senhor, a serviço do reino do Senhor, com bom senso, com espírito de adoração ao único Deus que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Nos ajude, Senhor Deus, quando às vezes as baterias estão tão fracas e não conseguimos realizar, mas que possamos a seu tempo oportuno, lembrar que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos enche de paz, de alegria e de satisfação por participarmos da família real. Obrigada, Senhor Deus, porque todos os dias fazemos parte do banquete que o Senhor nos dá para vivermos a cada dia. Obrigada por cada lar, por cada família, que o Senhor abençoe cada um, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até de repente, nos veremos, meninas, na próxima terça-feira, se assim o Senhor Jesus não voltar. Laila Tove, muito obrigada pela companhia. Laila Toff, Deus Laila abençoe. Tove. Deus Amém. abençoe.